Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Atualidades Pampa, o seu encontro com as notícias que marcaram o dia de hoje. E entre as operações Lava Jato, operação contra drogas, né? A apreensão de êxtase, a maior de todas até agora, ocasionada, nós tivemos também uma operação Mala Preta. A gente conhece um monte de mala preta, mas essa mala preta de hoje, especificamente aqui no estado do Rio Grande do Sul, envolve futebol, envolve o Esporte Clube Passo Fundo, um time aqui do interior do nosso estado, e envolve o programa Pro Esporte. Algumas das notícias, alguns dos assuntos que nós vamos tratar neste nosso encontro com você, com as notícias, com a informação, com os comentários, com o bom humor e a descontração do Atualidades Pampa, que está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento: traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Boa noite, meninos. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Chegando para mais uma edição do Atualidades Pampa, ao vivo em cores. Não muita cor. Hoje nós estamos meio assim... Monocromáticos. Monocromáticos. Gris. É. Preto e cinza. E branco. E branco. Preto, cinza e branco. Preto, E o senhor Chicão com seu indefectível telefone. Dona Magda, eu quero só não, dar um drops para a senhora aí. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é a situação mais absurda que existe dessa greve da polícia. Eu não vou entrar no mérito da greve da polícia, se ela é certa ou não, se tem que fazer greve ou não. Eu só vou... O mérito é o seguinte: cidadão, o senhor está em casa. O governo disse para você não sair de casa, não tem polícia. Agora eu te pergunto o seguinte: todo mundo vai dizer, não pode porque não pode ir para a rua, porque não pode para a rua. Os azulzinhos vão continuar multando nós. Vão continuar multando nós. Nós vamos ser assaltados no revólver, tem que ficar parado, o azulzinho dando a canetada. E o exército? O que está fazendo nos quartel? O que faz esses meninos nos quartel? Ah, não pode ser força policial, mas pelo menos põe na rua, pode ser uma força intimidatória. Eu já vi que nada nesse país ou nesse estado pode ser a favor do cidadão. É tudo a favor não sei do que, contra nós. Nós somos 10 milhões de injustiçados, 7 milhões de coitados, que nem eu e o senhor e a senhora estão nos assistindo. Eu falo isso sem nenhum vínculo partidário, não sou polícia, não sou candidato a nada, sabe? Só para uma benesse, uma elite que nós governa, que está lá no palácio, que nem Nero. Sartori deve estar que nem Nero falando com Petrônio. A cidade está entregue aos etruscos e eles vão decapitar todos e nós vamos... Só falta a lira para Sartori. E o Sêneca aconselhando. É o fim da picada. Eu acho que você tem que fazer alguma coisa. É o fim. Ou invadir esse palácio, vamos lá tem segurança, vão dormir lá todo mundo. Alguma coisa tem que fazer. Eu vou te contar. Não pode. Não pode, porque é contra a lei, porque instiga a violência, e os bandidos matando, porque a ditadura não pode, tem que roubar. Eu nunca vi... Não vamos estimular... de covarde. Não vamos Gaúcho estimular... é de covarde mesmo. Não vamos estimular o medo Não na pode sociedade. Incentivar o medo. Incentivar o medo. Tem que ser assaltado. Incentivar o É medo. uns galináceos. Só que acontece que esse estímulo ao medo já está acontecendo há um tempinho, né? Não é agora que a polícia está dizendo que vai parar. Não é agora de agora. Esse medo já está aí. A situação não é melhor pagar pedágio para as facções. Entendeu? Nem pagar para os caras. E pior é que a situação está bem complicada, porque as pessoas não sabem, né? Tem alguns colégios que estão suspendendo até a aula, né? Não sabe se abre colégio, se não abre colégio, se leva pro colégio, se não leva pro colégio. Se tu sair armado na rua, tu não pode sair. Tem que vir trabalhar quinta-feira, Magda. Tem que vir trabalhar quinta-feira. Nada é evidente. O maior inimigo nosso é o governo, não é o bandido. Que graças ao estímulo do governo, o bandido vai pra rua quinta-feira e vai nos assaltar. Então nós vamos fazer aliança com Agora, os bandidos. Chicão, nós não temos que ter medo. Não temos que ter medo. Não pode andar armado. Quinta-feira, mesmo horário, bate horário, eu tô trabalhando, venho trabalhar na televisão, venho trabalhar na rádio, tem todos os meus compromissos assumidos serão cumpridos. Porque se nós todos ficarmos em casa, ninguém trabalhar, o que será do país? É isso aí. É isso Ter aí. medo de bandido? O que é isso? Para com isso. Não pode. Não pode. Mas eu já levei. Armando Burti. Eu tenho medo. Eu publiquei hoje
Então eu tenho medo todos os dias. Segunda, terça, quarta, dia 1º, dia 2, dia 3. Eu saio de casa com medo e chego em casa Fobia. com medo. Vamos lá, Burdi, vamos lá. Ainda mais andando com criança dentro do carro. Tem pior medo ainda. duplicado, entendeu? Publiquei hoje no Jornal O Sul e no portal do Jornal O Sul a seguinte nota. Título: com urgência. O governador José Sartori não pode adiar sua manifestação em público sobre a mais grave crise financeira do Estado. Somam-se ainda os problemas da segurança que disseminam medo crescente na população. O silêncio agora age como veneno. Sem tratamento adequado, liquidará a confiança no setor público. E adiante publico uma estatística aterrorizadora. Entre março e julho deste ano, em Porto Alegre, 740 ônibus e lotações foram assaltados. Isso é o clima da insegurança absoluta. O governador, e durante o dia eu acompanhei o noticiário, estive no Palácio, o governador não se manifestou. O secretário da Fazenda tem sido o herói, Giovanni Feltz. Eu acho que ele está cansado. Está cansado. Está cansado, está esgotado. Está esgotado, ele não tem mais o que dizer, ele não tem mais o que fazer. Está exaurido. Agora não é mais a vez dele, agora o governador tem que falar. Nilson Sartori tem que falar à população. Bom, e o outro aspecto que é negativo, eu faço uma observação. A crise se agravou, a crise financeira se agravou em função da queda da produção, diminuição dos repasses do governo federal para o Rio Grande do Sul, do Fundo de Participação dos Estados, caiu o PIB, o desemprego aumentou, o consumo diminuiu. Então, essa queda da arrecadação dos repasses da União para o Estado, isso pesou muito esse mês. Mas, ao mesmo tempo, o aumento concedido pelo governo anterior também pesou. Eu vi os números depois da entrevista coletiva de quinta-feira passada. Então, esse conjunto determina a exigência de uma manifestação formal e categórica do governador José Ivo Sartori, que até agora não aconteceu. E para encerrar, um dia de paralisação do comércio, como se anuncia, vai ser um desastre maior ainda na arrecadação do mês. Porque sem consumo não tem arrecadação de impostos. Então, se o caixa já está quebrado, infelizmente, e eu não estou aqui negando a possibilidade da manifestação de protesto, quem ganha R$650 e merece mais e fica com suas contas penduradas no cheque especial, isso aí, o fato da cidade paralisar, o Estado paralisar, isso aí vai aumentar ainda mais o déficit da arrecadação no mês de agosto. Porque o que está acontecendo, assim, não é nenhuma novidade. Por exemplo, agora no Jornal da Pampa, há pouco, o presidente do Sind Lojas, Paulo Cruz, disse que as lojas vão abrir. Vão abrir, que o comércio vai abrir. Ele diz aos seus funcionários, aos comerciantes, aos comerciários que se dirijam aos seus endereços de trabalho em grupos, né? Que é para ficarem mais seguros, se fortalecerem, terem cuidados aqui, mas que não parem, não querem que parem. Os servidores públicos já estão cansados de serem a geni da história, porque são eles que têm os seus salários parcelados e não são eles os únicos culpados por isso ou responsáveis pelo que está acontecendo. E está efetivamente faltando a figura daquele que vai apresentar um projeto, uma proposta que vai dizer alguma coisa, entendeu? Que vai dizer alguma coisa. E não sei se tem a dizer ou se não tem a dizer, mas tem que se manifestar, tem que se manifestar. Tá faltando o comandante. Porque assim, aí alguns telespectadores... Não tem comandante para dizer onde é que a gente vai, porque o barco está à deriva. Isso é fato. É fato, a gente está assistindo todos os dias. Com relação ao comércio, tem aí a data do Dia dos Pais. Não tem como o comércio parar. O comércio já está sofrendo, né? Com a crise, com a insegurança. Agora vem aí uma das datas importantes para o comércio. Como vai parar numa quinta-feira, né? Uma semana antes do Dia dos Pais? Não tem como, gente. Claro que eu acho que vai acontecer, que as coisas vão abrir, mas as pessoas vão se sentir inseguras. Claro. Quem puder deixar o filho em casa, vai deixar o filho em casa. Quem puder proteger, vai poder. Tudo, né? Mas algumas coisas vão funcionar, outras não. E o Burdi falava
né, dos assaltos aos coletivos e tudo isso que está acontecendo, isso até é lamentável, mas é uma coisa até irônica, né? O dinheiro está tão escasso que eles estão roubando no ônibus. Não, é irônico, é uma ironia, mas o dinheiro está assim. A falta de segurança, o medo das pessoas, as pessoas não estão saindo mais de casa. Para nada, para diversão, diminuiu. Então agora o dinheiro está onde? É o dinheirinho de quem está indo trabalhar, o que vai. Então, migraram, não tem. Dinheiro do tráfico não tem porque estão se matando. Magda, eu volto à pergunta que fiz aqui 3 semanas atrás. Quando é que o governo vai apresentar à população que paga impostos? Quem paga imposto está comprando um serviço. E esse serviço está sendo entregue. Então, só aí já existe uma fraude. Quando é que o governo vai fazer um inventário sobre a real necessidade da segurança pública em Porto Alegre, na região metropolitana e em todos os estados? Qual o furo, qual a carência do efetivo? E a contratação, quanto custa a contratação? A necessidade da criação de um gabinete de urgência, de emergência no estado. Não pode ficar o Palácio Piratini isolado, os deputados da oposição protestando na tribuna, que não leva a absolutamente nada, e a população amedrontada. São 3 ilhas que Esse não é o se cenário. comunicam. Nas situações de emergência, e vários países já passaram por isso, estados brasileiros também, eu vejo o Rio Grande do Norte agora, enfrenta um caos provocado pelo corte dos celulares dentro dos presídios. Estão queimando ônibus de hora em hora. Força Nacional foi lá, vai tentar apaciguar. Agora, a criação de um gabinete de emergência suprapartidário, sindicalistas, empresários, sociedade, políticos, isso é mais do que necessário. Nós já há muito tempo passamos o fundo do poço e vamos chegar onde? Não, aqui, olha, o WhatsApp, e é isso que suscita a falta de segurança e a falta da atitude do governo. Se não tiver polícia, o cidadão vai fazer a lei acontecer, como no Velho Oeste, o que já vem acontecendo nos últimos tempos, né? Quer dizer, se não tem o serviço que deve ser oferecido pelo Estado, o cidadão acaba tendo que se autoproteger, vamos dizer assim, e acaba, de vez em quando, até cometendo alguma coisa errada, né? Um delito, né? Um delito, exatamente. Não é nem só o delito, mas alguma injustiça. Essa é a palavra que eu queria usar, né? A gente já viu alguns casos até de linchamento, de pessoas que não foram, né, as culpadas pelo aquele delito. Mas acaba gerando esse sentimento. A pergunta que eu queria fazer para Chico Burti, que falou exatamente o que eu penso, o governo tem que se manifestar. Por que o governo não chama a Força Nacional, Burti, aqui no Estado? É um mistério que eu e a Carla batemos há um ano. É verdade. Dizem que a polícia não quer se sentir desprestigiada, diz não sei É uma soma. Eles acham, o governador já me disse no ano passado, essa é uma solução paliativa. Bom, no mínimo que nós precisamos é uma solução paliativa. Mas eu vou dizer, uma paliativa, só para quinta. Mas assim, nós precisamos de uma solução, ponto. Não importa qual seja. Nós precisamos de uma atitude, só. Me engana que eu gosto, sabe? Me diz alguma coisa. Não, coloca o exército na rua. Me diz alguma coisa. O Chicão tem razão. Claro. Olha quantos homens são no exército. Pelo menos bota o exército na rua, não vai ter ninguém pra te proteger na rua e tu não pode andar armado. Vai ser os arrastão. Não vai ter, Marne. Não vai ter. Não vai ter, vai ter. Já tem pouco. Vai ter menos, então não vai ter. Não tem nenhum. Pois vai ter menos. Então vou te dizer o seguinte, já não tem. Ok. O que tem, diz assim... Uma grande ocupação ocorrerá no Rio Grande do Sul na quinta-feira, prevê o presidente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores da Polícia do Rio Grande do Sul, Isaac Ortiz. De acordo com ele, a ideia é que agentes de segurança ocupem secretarias, câmaras de vereadores, prefeituras no dia de mobilização de servidores contra o 6º parcelamento consecutivo de salários dos servidores vinculados ao Executivo. Abre aspas. Onde der para entrar, nós vamos entrar. Pois essa crise não é para todos, é só para alguns, destaca o dirigente. Esse é o sentimento das pessoas. E nós somos assaltados. É isso aí. Acontece o seguinte, 70%, 70%, 75%, se somarem
os pensionistas e aposentados, quase a maioria. 80% da arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul se destina ao pagamento de servidores. Então, os servidores são os primeiros atingidos, porque essa arrecadação se destina ao pagamento da máquina de quem presta o serviço. O que tem mais? Tem custeio, tem o pagamento da dívida. Para investimento, senhoras e senhores, a previsão do orçamento é zero. Tá, e a receita? Mas a receita, eu já falei aqui, a receita no mês passado trouxe os dados aqui oficiais, 2 bilhões e 100 milhões de reais, Magda. 2,1 bilhões. Despesa, 2,8. Então tem um buraco de 700 milhões de reais. Você sabe que é economista que diz que nós somos uma imprensa alarmista, que nós estamos dizendo que a fonte secou, que nós queremos que as pessoas acreditem que era isso. Mas uma economista disse isso? Alguns economistas tomara que eles tenham razão, mas à luz dos números, o economista tem por base o exame dos números. Números mais concretos e mais verdadeiros do que os repassados ao longo de 2 horas e meia de uma entrevista concedida semana passada na sede da Secretaria da Fazenda pelo secretário Giovanni Feltz e por toda a cúpula da Fazenda. Esses números são irrefutáveis. Então, não há alarmismo, pelo contrário. A denúncia do que deveria ter sido apontado há mais tempo. Na verdade, a imprensa sempre apontou, não com tanta contundência como agora, porque sempre de um jeito. Vamos pegar depósitos judiciais, dinheiro dos depósitos, vamos pegar a Caixa Única, vamos pegar financiamento e mais um financiamento. Secou tudo. O governo do Rio Grande do Sul não bateu no teto, não pode pegar financiamento, chegou ao limite dos depósitos judiciais e o Caixa Único não tem mais recursos. Qual a saída? Olha, o governo do estado, só para completar a notícia, pede a sindicatos para que não estimulem o pânico com a paralisação em resposta a essa perspectiva de paralisação. Ainda diz para a população manter suas atividades normalmente. Nos bastidores, a cúpula do governo avalia como injusta a reação na Brigada Militar e na Polícia Civil, sob o argumento de que os agentes da segurança são os únicos no Poder Executivo que vem recebendo reajustes acima da inflação. Os aumentos foram aprovados no governo de Tarso Genro e vêm sendo honrados por José Ivo Sartori. No caso dos soldados, por exemplo, o vencimento era de 2.398 em janeiro de 2015 e desde maio deste ano passou a 3.135. Ora, 3.135 é o mínimo que se pode pagar para um soldado ou para um brigadiano, enfim. Além desses 3.135, ainda tem que ter a farda, tem que ter o material de proteção, tem que ter um carro, né, condizente que possa ir atrás do bandido, porque os carros da polícia hoje em dia são sucatas. O que fica lá na frente do Guatemi, eu tenho pena. É um Chevrolet daqueles, eu acho que é um Corsa, Chevrolet. Fico pensando, bandido vai assaltar e vai roubar uma caminhonete. Como é que o Chevrolet vai chegar na caminhonete? Pode me explicar? Não consigo. Ai, olha, só rindo para não chorar. Tá terrível. A saída imediata é a criação de um gabinete de emergência. Gabinete de emergência para uma saída imediata, paliativa, para a crise. Do jeito que está, ilhas completamente dependentes, nós vamos cada vez mais ao fundo do buraco. Sabe que a... Ai, desculpa, eu já ia falar de novo. Não, acho que eu tô assim, porque já que o Vitorino não tá, eu... Vitorino está em São Paulo, eu mandei um WhatsApp para ele, recomendando que fosse jantar no Façano. Olha onde ele tem dinheiro. Se ele quiser abrir a mão, né? Não, escolha. mas olha, no máximo ele já abriu a mão para cumprimentar alguém. Mais que isso ele não vai fazer. Vitorino, umas 50 gramas de caviar, depois eu sugeri... Não vai dar, não vai dar. Eu sugeri para ele... Ele só iria se o Chicão estivesse lá e levasse o Vitorino, daí ele iria ele. Muito difícil? É, porque ele vai gastar muito, né? Sugeri para ele... Pagando a viagem para ele, né? Sugeri camarões Olha só. ao molho de vinho branco e creme. Presta atenção, eu sugeri que ele vá jantar no Fazano, com camarões ao molho de vinho e creme. Não, né? E um vinho não muito caro, o Scaviglia branco. Ao redor de... Uns R$400 a garrafa. Dá-me doce! Dá-me doce! Tá Pra fácil, quem tá no olho de sangue aí, Olho de boi. 20 pila ali. Olha lá. E olha lá, né? Senhor Marne. Eu, durante a minha temporada no Rio de Janeiro, por muitos anos, eu tive a oportunidade de fazer amizade e me relacionar com algumas pessoas que eu considero
importantes, pelo menos sob meu ponto de vista. E uma dessas pessoas foi o trineto do Rui Barbosa, grande jurista, jurisconsulto brasileiro, a Águia de Haia, um dos homens mais inteligentes deste país, que criou leis, que foi senador, que foi um homem de pulso e reconhecido internacionalmente pela sua condição de grande advogado que foi. E conversando com ele, inclusive me deu uma oportunidade, me deu uma cópia, um facsímile, né, de um julgado lá, alguma coisa qualquer escrita, de próprio manuscrito do Rui Barbosa. Mas eu estou me atendo a isso só para dar uma frasezinha. De tanto ver triunfar as nulidades. Isto era falado sempre pelo Rui Barbosa, ele sentia vergonha. E o que mais acontece são as nulidades que nós temos nesse país, né? Nulidades no governo do Estado, nulidades na prefeitura, nulidades na presidência da República e assim por diante. O senhor Eduardo Cunha, que todos vocês conhecem, agora prestes a ser defenestrado pelos seus pares, ameaça distribuir um currículo, digamos assim, né? Um laudo, posso dizer dessa forma também, a respeito de todos aqueles que têm pendências que poderão ser usadas na Operação Lava Jato. Claro que as pessoas, esses pares, essas pessoas que estão com ele, vão se sentir ameaçadas. Bom, mas vem cá, o que será que eu fiz? Será que teria alguma coisa? E muitos têm o rabo preso com o senhor Eduardo Cunha. Isso nenhum de vocês tem a dúvida. Então, a que ponto nós chegamos que uma pessoa do naipe do senhor Eduardo Cunha, com todas essas acusações provadas e comprovadas, possa fazer ameaças aos seus pares, dizendo que vai divulgar todos esses fatos se por acaso ele for caçado? Será que ele terá coragem de fazer isso? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. Doutor Mar, data vênia, eu vou ler a frase completa de Rui Barbosa, o enunciado chama-se aforisma. 1914. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. É isso aí, tem que bater palmas. Tem que bater palmas. Esse homem foi extraordinário. E digo mais a vocês, esse trineto é impressionante, o trineto, quantas gerações depois, né? O mesmo cabeção do Rui Barbosa. O Rui Barbosa se destacava não como o Vitorino Cabeção, porque o Vitorino também tem um cabeção, né? A bem, na verdade, o Vitorino tem um cabeção meio distorcido, mas tem, né? Meio mal acabado. E acho que tem uma cabecinha. O quê? Vamos lá, e aí, seguindo... Então, será que as pessoas que têm cabeção são mais inteligentes? Não, cabeça não é documento. Não, tem uma comprovação científica que as pessoas de testa grande são mais inteligentes. Pela compressão do cérebro. Isso é verdade. A testa muito pequena, o cara é meio burrinho. Isso aí o cientista diz. Que é o tamanho do cérebro. Meio burrinho. Mais massa cefálica tu tem. Ai, que Ainda maravilha. sobre Rui Barbosa, só um adendo em relação ao fato que envolveu... o Rui Barbosa foi escolhido em 1911 para ninfo da turma formandos na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Naquela época ainda chamava-se Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre, depois passou a ser do Rio Grande do Sul e Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi escolhido, mas havia uma guerra política tão grande que ele foi impedido de vir a Porto Alegre para ser o paraninfo e li esses dados nos jornais da época, uma pesquisa que fiz. Deu uma briga na Praça da Alfândega entre os que eram favoráveis ao Rui e os que eram contrários ao Rui Barbosa. E eu não só gostaria de contar, para encerrar a história do Rui Barbosa. O Rui Barbosa era um homem de extrema inteligência e conhecia a sua biblioteca a fundo. Ele morava no Rio de Janeiro, ali no bairro do Botafogo, e ele precisava fazer uma consulta, mas a maior parte da sua biblioteca estava na sua casa em Petrópolis, né? Porque toda pessoa de posses, como era o Rui Barbosa, tinha sua casa em Petrópolis para passar o verão, janeiro e fevereiro lá. E ele liga para o caseiro dele, pega o telefone naquela época, né? E liga: por gentileza, fulano de tal, procure o livro tal, em tal local, na estante tal. O nome do livro é tal.
o cidadão ia lá e pegava o livro. Mas, doutor Rui, como é que ele sabe? Os meus livros são como meus filhos. Eu conheço todos. Nossa. que Chicão bonito. Tofani, definitivamente tu é o cara. Olha aqui, ó, não tem pra ninguém. Olha aqui, ó, sinto muito todos vocês aqui, eu também. Olá, sou Marcelo Almeida e sou fã do Chicão. Então, por isso, gostaria muito que ele viesse no meu aniversário, que será no dia 1º de outubro. E a festa vai ser aqui na minha casa, regada com muita cerveja, vodka e churrasco e tantas outras coisas boas. Se ele estiver a fim de comparecer, entre em contato e aqui está o telefone, que eu não vou transmitir, porque senão vai todo mundo. Está em box. Abraço do teu fã, Marcelo. Chicão, tu vai ter que ir nesse aniversário. Marcelo, vai ser com imenso prazer. Vou. A partir de amanhã, vou pedir para a Gola fazer uma camisa fantástica para ir nesse aniversário e uma dupla de watch, sim, bem de acordo com a entrada do verão aí, que é o teu aniversário. Tá, olha aqui, ó, Marcelo Beijo, Almeida, vou deixar de lado aqui esse teu... Porque tu vai. Não, um convite desse não pode Não deixar posso de ir. negar, um convite em público. Um convite Imagina, pra mais não, coisa de 1 milhão de maravilhosa. telespectadores em todo o Rio Grande do Sul. Que assiste a Não, uma coisa maravilhosa. E assim com telefone, não é brincadeira, E tá lido aqui. com essa voz assim, sensual. Já é um convite, né? De Magda, Beatriz, que enlouquece. Que enlouquece. Todos os homens do naipe. Mas Boa noite. Falou. Enlouquecer, olha aqui, ó. Adoro todos, mas o Vitorino me dá um calorão. Ai, começou. mas deve dar um calor mesmo, Vitorino. Pede pra ele não tá Como é que vai com aquele barrigão Fica da pra calor? amanhã. Realmente, O beijo fica pra amanhã, Janete. a circunferência abdominal do senhor Vitorino cresceu. Ele tá... Ele tá com a vida mansa, tá de o cara namorada. não tá com a grana, com a vida mansa, Tá não com a sabe vida correr atrás do mansa, prejuízo, tá de ele engorda. namorada. Então, tá numa casa com mordomo. Com 6 quartos. Por isso que às vezes é bom ser meio duroflex, tá sempre com o Fica corpo mais em dia. magrinho, tem que Corre correr todo atrás, dia, entendeu? atrás do Tem que correr prejuízo. atrás, Então deixa ele que ele tá super Tá bem. com café na cama. Boa noite. Somente acabando com o excesso de servidores encostados no governo, sobrará algum dinheiro. Depois acertar o salário máximo e o mínimo dos servidores. Junto com essa colocação do nosso telespectador Paulo Fernando Lisboa Dias, nós recebemos um outro e-mail de um telespectador que foi pelo outro e-mail, que é um Marcelo também, que ele fala em por que não vender imóveis do Estado. Eu Olha, não sei, essa coisa dos imóveis, eu acho que é apagar um foguinho e tu te desfaz de patrimônio, Borges. Olha, essa é uma novela longa. Pois é. Começou em Não sei qual é a opinião de 1991, vocês aqui. quando o governador Alceu Colares tomou posse e designou 3 técnicos da Secretaria da Fazenda para iniciar o inventário dos imóveis. Terminou o governo, entrou outro governo, esqueceram. Na verdade, o Estado nem sabe ainda exatamente quantos. Tem mapeados 6.000 imóveis. Ou vazios, ou ocupados, ou entregues a aluguéis irrisórios. E protegidos por alguns certamente que não querem revisar. Então, o governo precisa vender sim. Agora, para vender patrimônio público, será aberta uma trombeta na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa vai pegar fogo, as galerias, estão entregando o patrimônio. Eu tenho uma sugestão. Qual é a sugestão? Não mexe em dinheiro. Existe um imóvel, há um conjunto de 3 pavilhões, porque esse inventário, ele é acrescido periodicamente, porque os devedores de impostos que não podem pagar acabam entregando os imóveis como A pagamento. garantia, né? Pagamento. Com né? pagamento. Bom, o que precisa fazer? Tem 3 pavilhões, vamos por hipótese ali no bairro Anchieta. 3 pavilhões. Quanto é que vale? Vale X. Consultem construtoras e digam, nós vamos fazer a permuta desta área por mais tantos postos de saúde, por tantas escolinhas a mais. Pronto, porque se esse dinheiro entrar no caixa do Tesouro do Estado... Desapareceu. É evidente. O gato comeu. Então, eu queria que alguém, não precisa muita inteligência, que alguém propusesse essa saída, esse patrimônio que está abandonado, invadir uma área de quem essa é uma área do Estado. Olha, para vender a área da antiga
Corlac, que era Deal, foi um parto. Tiveram que remover muros, paredes, muralhas. Mas não há outra saída. Esse patrimônio é verdadeiramente público e ele precisa estar a serviço da população. Estar a serviço da população, abandonados e sem conhecimento como estão, isso é um desperdício do desperdício. Aqui o nosso telespectador está perguntando se aquela negociação da dívida, enfim, o Estado não está pagando, né? Não. A dívida. O Estado, Isso deu um alívio ou não deu um alívio? Deu, olha, bem observado. Quem é o telespectador que disse? Ele não... Bom, não escreveu. de qualquer modo, nós estamos com uma anistia até o final. Jonatas, é Estou, Jonatas. Muito bem levantado. Parabéns, senhor Jonatas, por levantar essa questão. O assunto vai ser votado entre hoje e amanhã. Registrei na coluna que publico no portal do Jornal do Sul que o relator desse projeto foi muito bem escolhido. É o ex-governador, por 2 vezes Santa Catarina, Espiridião a mim. Ele é o relator, ele está arredondando o projeto para que os estados tenham um pouco mais de fôlego. Agora, não adianta perdoar a dívida se os estados não tomarem as iniciativas necessárias para a racionalização, como observou há pouco um telespectador, racionalizar o serviço público. Agora, quando se fala em meritocracia, não, é impossível, não dá, bom, aí vai-se para o brejo. Olha, o nosso telespectador Alfredo Costa, que mora em Viamão, diz assim: concordo com a bancada em alguns pontos, discordo em outros. O problema do Estado é justamente a inoperância da capacidade de liderar do governador Sartori. Vejam bem, a Fundergs geria os recursos para esporte e, pasme, dava lucro. O que foi feito? Extinta. E aí está a corrupção exposta. O Estado é uma nau sem rumo. Tenho vários amigos servidores que têm mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nenhum é utilizado. A resposta para a crise está na gestão do conhecimento e dos saberes. A primeira-dama, por exemplo, ocupa 2 secretarias e não produz nada em nenhuma delas. Isso é verdade. Isso é muito triste. Alfredo Costa. É o governador pelo bife. E a Carmen Velasquez diz o seguinte, ó, Burd. Pergunto se o Burd lembra que o Brizola, quando governador, atrasou o salário dos servidores em 6 meses e eram expedidas as brisoletas. Uma espécie de ticket que eram trocadas no comércio por comida. Sim. O Sartori atrasou, apesar de ter dinheiro em caixa, essa é a opinião dela, né? Isso para justificar as privatizações que fará, como Antônio Brito, que vendeu a parte lucrativa da CE e ficou com a parte que dava prejuízo, ou seja, a geração da energia. Daí, no final, ela diz: minhas mensagens não são lidas. Olha, Hoje foi... se a senhora indicar onde é que está o dinheiro, ótimo, tomara que exista esse dinheiro. Pelos dados do balanço oficial, com a responsabilidade penal, civil, criminal dos responsáveis pelo Tesouro, que são pessoas concursadas, não vou botar o prestígio deles janela abaixo. Infelizmente, chegamos a esse ponto. Eu vou repetir o dado que disse há pouco. A arrecadação 2,1 bilhões, despesa 2,8. Furou o barco. Eu não sei se eu não li, eu omiti, não sei, mas o seu Paulo, que escreveu há pouco, disse que não foi feito nenhum comentário sobre o que falei. Os CCs, alguém sabe quantas pessoas existem nessas funções? CC é outro capítulo, né? Já foram feitos levantamentos. CC hoje, eu não tenho... Eu vou buscar aqui o percentual exato, e se não trouxer agora, eu trago amanhã. Mas não chega a ser tão representativo a ponto do que dizem os candidatos durante as campanhas eleitorais. Que depois... Eu acho que a questão... A questão do CC, ela é financeira, mas ela é muito mais vinculada à questão da competência para a gestão pública. Magno deve lembrar que na Assembleia Legislativa já ocorreram algumas iniciativas no sentido de submeter os indicados para exercício de cargos de comissão, que são cargos que não têm nenhum teste, que sejam submetidos a um teste de conhecimento para ver se essas pessoas têm habilitação, afinal. E elas vão cumprir uma função pública de responsabilidade e vão ganhar salários pagos por nós. E para estágios também. Estágios também. Dona Magda, sim, eu gostaria de fazer uma homenagem muito justa e merecida à cidade de Osório. A cidade de Osório perdeu ontem um grande radialista, verdade, uma grande figura, dono de um programa de maior audiência, o sócio-gerente
Pedro de Faria, sócio-gerente da Rádio Osório Limitada, daquela cidade, com abrangência em toda aquela região. Ele tinha um programa pela manhã, fez durante mais de 30 anos. Grande vendedor de anúncios, daqueles antigos que a gente chamava de pasteiro. Eu também fui pasteiro, botava a pastinha debaixo do braço e saía vender anúncios, como ele sempre fez durante a vida toda dele. Então, o Osório está de luto, a cidade de luto, e o rádio do Rio Grande do Sul pela perda do nosso querido amigo Pedro de Farias. Pedro de Farias, não é Paulo? Pedro de Farias. Boa noite, Magda. Minha mãe, Aide, assiste seu programa todos os dias. Manda um beijo pra ela. Beijo, dona Aide. Beijo. Mas, na minha opinião, não precisa chamar efetivos e sim tirar os soldados que estão recebendo seus ordenados para manter o quartel com a grama cortada e limpo. Colocar esses rapazes na rua ao invés de enviá-los para o Haiti. E o Sartori só vai tomar alguma providência. Quem manda esse e-mail é uma telespectadora de São Leopoldo, a Fernanda Rie. E o Sartori só vai tomar alguma providência no dia em que alguma facção, como por exemplo, uma facção que ela cita aqui, que manda em Porto Alegre, invadir a sua casa ou o seu gabinete. Enquanto não atingi-lo pessoalmente, ele não tomará providência alguma. Isso é verdade, isso é verdade. É triste isso, mas é assim que os eleitores, ou pelo menos a população do Rio Grande do Sul, está pensando. Sempre lembro os amigos e compartilho a ideia de que todos devem tomar conhecimento do site www.transparencia.rs.gov.br, que divulga a folha nominal de pagamento dos policiais civis, militares, entre outros. No site Transparência, nós verificamos que não são tão mal remunerados quanto muito acreditam os servidores da segurança pública. Além disso, os parcelamentos se devem muito em razão do aumento dos salários da Polícia Civil, Brigada. É longo o e-mail, eu não estou querendo ser indelicada. Para se ter noção, um soldado nível médio ganha inicialmente R$ 3.400, um inspetor de polícia e um agente penitenciário de nível médio ganha R$ 4.500. Já os cargos de nível superior da SUSEP ultrapassam os iniciais R$ 6.500. Não é muito, diante dos horrores de despesas altas que todos temos com os impostos. Mas não é salário miserável, como os dos professores estaduais, que muitos lutam uma vida para se aposentar com 2 ou 3 mil líquidos. Pertencia ao quadro superior da SUSEP há alguns anos e pedia exoneração para continuar na iniciativa privada, ao invés de reclamar das condições ruins de serviço. Obrigado pela oportunidade de manifestação. Anderson Fiori. É o que diz o governo, né? O governo justifica dessa forma. Só que, e claro, professores e brigadianos, né, deveriam ser os melhor remunerados. Né? A gente não discute, enfim, né? Mas professores, mas aí eu queria chegar, né? O brigadiano ainda arrisca a vida, né? Tem trabalhado com, agora um país com esse risco dia a dia, que está cada vez pior. Um país onde o professor, o mestre-escola, como era chamado antigamente, o mestre-escola não é prestigiado, é um horror, onde isso. O professor, o mestre, né, aquele que representa o pai, a mãe, que representa o início da vida da criança, vai crescendo, se torna adolescente, depois vai tiver a oportunidade de fazer seu curso universitário e assim por diante. Essa pessoa é fundamental na vida de todos nós. Então, ele deveria, no mínimo, ganhar um salário adequado a isso. Eu me lembro que, em outras épocas, o professor, além de ser tratado com o máximo respeito, eu me lembro que a garota, aquele ali é professor, aquela ali é professora. Mas só que as pessoas ganhavam um salário que era compatível com a sua dignidade de mestre-escola. Hoje, os professores e professoras, na sua grande maioria, ganham tão mal, que eu quero achar que daqui a algum tempo nós não teremos mais professores e professoras. E não existe mais esse respeito com relação à figura do professor. Esse é o mais grave, né? Então, isso é o mais grave de tudo. Se acentua ainda mais, né? Já recebem mal e ainda não tem, né, esse respeito por parte dos pais e dos alunos. Porque tem que ter paciência para ser professor, né? Tem que ter uma paciência. Enquanto isso, o Ministério Público realizou na manhã desta terça-feira uma operação que ele chama de Mala Preta, para desarticular uma suposta fraude no ProEsport RS, um programa que é para ser de incentivo a práticas esportivas e tem, em troca, benefícios fiscais. De acordo com as investigações, o esquema funcionaria, de acordo, né, dentro da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. E, obviamente, o que se investiga foi o apontamento de que havia um sistema
de pagamento de propinas. Essa operação cumpriu hoje 8 mandados de busca e apreensão no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em 5 residências aqui em Porto Alegre e também em Passo Fundo, onde fica a sede do Esporte Clube Passo Fundo, que seria o clube que estaria envolvido, através do qual teria saído esse dinheiro de propina. Segundo o MP, o suposto esquema teria estipulado o desvio para pagamento de propina de R$40 mil, que seria 4% dos valores de um projeto do Esporte Clube Passo Fundo que buscou financiamento via Proesporte. Os promotores apuraram que o plano da entidade, inicialmente avaliado em R$400 mil, não havia sido aprovado. E não foi aprovado enquanto eles não acertaram a propina. No momento que acertaram a propina, só que aí o plano passou de 400 para 800 mil. E é assim que as coisas acontecem. Eu estou impressionado, desculpe trocar o assunto, fazer essa digressão, com o faturamento das televisões brasileiras. Você sabe que os canais de TV aberta faturaram 33 bilhões de reais em publicidade no ano passado. A Rede Globo de televisão, pela sua grande audiência, inegável grande audiência, teve um lucro líquido de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. E eu estou vendo aqui a relação de quanto os governos, o governo federal, etc., repassou para as televisões. Só a Rede Globo recebeu 396 milhões em anúncios, né? Do governo. Em segundo lugar, ficou a Record com 240 milhões, 42 milhões, depois as outras redes de televisão. Você vê que televisão, quando é bem feita, ela tem um retorno, como a Globo, que vem investindo no seu padrão Globo, né? 3 bilhões. As pessoas comentam, mas a televisão, a crise bateu na televisão. Parece, pelos dados que eu tenho aqui, que a crise não bateu na televisão. Esses dados que você está trazendo, Mário, que eu não tinha conhecimento ainda, desmente uma célebre afirmação. O governo está comprando opinião. Não. Está distribuindo. Não, o governo foi atingido frontalmente pelo noticiário da Globo, a começar pelo Jornal Nacional e outros canais também. Nenhum canal tomou uma posição de defesa, não. Denunciou o que estava sendo denunciado e comprovado já pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público Federal. Então, é uma história que a gente escuta com muita frequência. Não, o governo compra. Não, o governo anuncia as suas realizações. Isso não estabelece a dependência no que diz respeito à liberdade de noticiar e à liberdade de opinar. Exatamente. Hoje em dia e de ouvir os dois mais, lados. Né? E de ouvir os dois lados. Claro, evidente. Esse é um princípio básico, fundamental. Como na nossa rede Pampa aqui, que a gente sempre tem os dois lados. A opinião está sendo cada vez mais divulgada, porque antes a gente trabalhava, a gente não, né? Porque eu sempre trabalhei com opinião, mas vocês devem ter trabalhado muito somente com a notícia, né? Aqueles jornais mais formais, telejornal mais formal, que apresentava a notícia e tinha uma certa neutralidade, né? Dava a notícia e não opinava. Hoje a gente vê cada vez os jornalistas dando mais opinião. Mesmo no rádio, como na televisão. Primeiro pela instantaneidade, pela rapidez. Não é preciso esperar o jornal do dia seguinte para tomar conhecimento dos fatos. Claro. Isso vai sendo atualizado aqui no celular a cada minuto, como faz o portal do Jornal do Sul. Segundo lugar, a liberdade de opinião. Eu fui jornalista no período, fui editor-chefe no período da censura, da ditadura, e cada estado tinha um modo, né? Aqui era por telefone, era proibido noticiar tal. Então, havia o corte. Em outros estados, Rio de Janeiro, por exemplo, eram bilhetinhos. O Alberto Dines, que foi o grande editor-chefe do grande jornal do Brasil, tinha uma pastinha. Toda vez que eu ia lá visitá-lo, ele mostrava a pastinha. Aqui estão as proibições. E outros, a prisão direta, né? Quem emitia opinião, quem usava, era cadeia dura. Era a ditadura. Tu, em especial, tu já adiantavas a manchete do jornal antes, quando trabalhavas no Câmara 2 com o Clóvis. Quando à meia-noite tu dava as manchetes do teu jornal do dia seguinte. Antes ainda da internet, né? Desculpa. Eu só queria lembrar dos jornais, o Estadão, o Estado de São Paulo, um grande jornal do Estado de São Paulo.
Eu me lembro, a edição de domingo pesava uns 2 quilos, mais ou menos, por causa daqueles, né, os anúncios que tinham, etc, etc. E na primeira página do jornal, era tudo cheio de receitas, né, culinária, fazer bolos e tal, e não tinham as notícias, porque eram todas elas cortadas. Sim, a censura cortava. Ou 2 notícias. Era impressionante. A censura cortava. O Jornal da Tarde publicava receitas e o Estado de São Paulo, se eu não me engano, publicava poemas de Camões. O censor chegava, a página estava montada, corta isso, isso e isso. Bom, não pode rodar em branco, tem que entrar conteúdo. Então, o conteúdo num jornal da família Mesquita eram receitas de bolo e na outra, poemas de Camões. Olha aqui, eu quero... Magda, eu trabalhei durante a ditadura na televisão, comecei em 83, e vou dizer uma coisa pra gente, nunca tive censura, porque eu falava das coisas boas da vida. É verdade. E acho legal. Em 83 já nem tinha mais. Já tinha ainda. Terminou e a em 85. ditadura tem uma coisa, ela cortava, ela era censura. Mas não ia ter essa aberração, nós vamos ter quinta-feira, não poder sair de casa. Eu prefiro uma ditadura que corte o que eu vou falar aqui e poder sair e não ser assaltado. Eu acho que a Carla concorda comigo nisso. Deixa só eu... Tu na ditadura, tu poderia sair com teu filho. Não, mas eu sou a favor da democracia. Tá, então, vai levar bala, então. Bala, tiro e deu pra bolinha. É isso aí. Não, marginal, gente, tome conta dessa cidade. Eu não preciso ser 8 ou 80, eu não gosto. Mas não tem, nesse país não dá, não dá. Gosto, mas não dá esse país. Eu não gosto nem de violência de um lado, nem mas não de violência do outro. Esse país não vai ter democracia sem ter essa desorganização aí. Eu sou a favor da democracia, ó, mas eu acho uma palhaçada a nossa democracia. Nossa, democracia entre aspas, que democracia o direito de ir e vir está terminado, Mari. Agora, eu o direito de ir e vir não é o pilar da democracia, Mari? Não. O direito à manifestação é muito importante, assim como o direito à locomoção. Falando juntos. Fizeram manifestação em Santa Maria que morreu 240 pessoas, crianças lá, não adiantou nada. Democracia vem do grego, democratos, o poder do povo, pô. Mas é o povo que elege essas pessoas que estão aí. Então tá aí, a democracia é isso aí. Eu queria voltar à história da mídia, né? Porque bem na época ali começou o impeachment, aí começou forte, a mídia golpista, Realmente, daí veio o Burdi dizendo, né? Não tem essa mídia golpista, porque a mídia poderia ter sido comprada, entre aspas. Não, a mídia não foi comprada. E eu ficava assistindo principalmente o Jornal das 10, né? Que tem vários comentários e eles trazem, né? Todo tipo de notícia. Não era só a notícia com relação a Dilma. Era com a Dilma, com o Eduardo Cunha. E os comentários vinham em cima de todos os fatos, né? Então, eu não entendo essa história da mídia golpista, porque se vocês assistem esse tal, vocês leem tal jornal, vocês são desinformados, entendeu? Porque a mídia está fazendo a cabeça de vocês. Mas acontece que nós vivemos bem presencialmente aquela coisa do não, isso é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Nós vivemos isso, né? Mas, Magda, o papo do PT é sempre igual. Na ditadura não podia ter opinião, porque agora o Estédio faz horrores, vai queimar a cidade, se a Dilma não subir, e não acontece nada. Vai brincar de Nero, ele acha que é Nero, agora ele acha que é Nero. A ditadura de esquerda é ruim, a ditadura de direita é ruim. Tá. Eu acho que o PT estava caminhando para uma ditadura gelada. Boa é a ditadura... Entendeu? E por isso que eu não sou a favor também. Eu não sou a favor nem do lado, nem do outro. Sobre o MST, eu faço 2 observações. Para quem acompanha o noticiário, está bem informado, conhece o perfil de quem fala e quem diz alguma coisa sobre movimentação dos sem-terras, o governo Fernando Henrique desapropriou mais do que o governo do PT. Ponto 1. Ponto 2. O seu Stedley é uma figura carimbada. Jamais uma ameaça sua se consumou. Ele tem uma tática, ele assusta, mas não chega felizmente, não chega à concretização dos seus atos. Então é isso. Mas essa forma de agir também é criminosa, né? Criminosa. Qualquer um pode enquadrar. Qualquer um pode enquadrar. Como enquadrou o seu Rainha, que era outro líder que foi enquadrado, foi punido e está execrado pelo próprio movimento e pela opinião pública. Agora, eles enquadram o Bolsonaro, que não tem nada de corrupção contra ele. Nada. O direito de enquadrar ou não, num regime democrático, ele existe. Então, eu não tenho nada contra quem defende o Bolsonaro ou defende ou acusa o Bolsonaro.
Eu sou contra o seu Stedley, porque ele é um incendiário. Agora, o Jair Bolsonaro também tem um componente não tão forte quanto porque o Bolsonaro acusa pessoas e o Stedley ataca a instituição nação brasileira. Deixa eu pedir para vocês uma coisa aqui, ó. Eu recebi pelo meu Face, pelo Magda Beatriz Jornalista, um recado, uma mensagem da senhora Lisete Conrad. Olá, gosto do programa, meu filho é seu fã número 1. Comentei com a Carla que ele fica todo assanhado quando te vê. Ele, quando escuta a tua voz, fica encantado, sorrindo para a TV, conversando do jeito dele. Ele é um menino especial. Tu te lembras de alguém que conversou contigo? Porque ela não manda dizer o nome do filho. Eu queria mandar um beijo para ele. Admiro a todos, beijos a todos da bancada. Que coisa fantástica, coisa maravilhosa da televisão. Que coisa maravilhosa. A televisão nos faz viver tantas coisas e descobrir novos amigos e o quanto a maneira com a qual a gente entra na vida das pessoas, participa da vida das pessoas, é importante para algumas pessoas, como no caso, Lisete, para o teu filho, que agora eu não tenho nome, eu estou com o meu Face aberto, não sei se você está assistindo o programa agora, gostaria muito de saber o nome dele, porque o teu filho não é a primeira criança que, digamos assim, que gosta da minha voz, que se sente bem com a minha voz. Eu tenho uma amiga hoje, uma mulher adulta, tem um filho, que é a Márcia. A Márcia hoje, ela mora na Itália e quando menina... Hoje ela é minha amiga, mas nossa diferença de idade, quando ela era uma menina e eu já era mulher, já trabalhava na TV. Ela me dizia que ela era ruim para almoçar, para comer, então ela só se acalmava e comia na mesinha na frente da televisão, escutando a minha voz no tempo que nós fazíamos Guaíba Feminina. Olha, que bacana, né? Então, Lisete Conrad, eu fico muito lisonjada, muito feliz de saber que o teu menino é um menino especial e uma pessoa especial sempre é uma pessoa diferente e que eu posso... E tem uma mãe especial também. E tem uma mãe especial e que eu posso... Eu estou me sentindo uma pessoa especial por ser querida por ele. Dona Magda, uma telespectadora fez uma pergunta para mim que eu queria passar para o Burt, que é um assunto que eu não conheço, mas interessante. Burt, por que o nosso Estado aluga anualmente equipamentos a preços que permitiriam comprá-los uma única vez e usá-los por 4 anos? Em outras palavras, o valor pago pela locação por 4 anos equivale à compra quadriplicada dos mesmos equipamentos. O que aluga? Qual equipamento? Não, tem que ver que equipamento é. Não sei qual equipamento. Tem que ver que equipamento é. Magda, te acompanhamos, eu e minha mãe, diariamente. Sem dúvida, temos certeza que dormes no formal. Jovial e linda, com um abração para todos. Paulo Duarte. Obrigada, Paulo. Obrigada. A questão da locação, que discute a área de segurança, diz aqui. Locação equipamentos de área de segurança. Não tem, eu não tenho câmeras, essas coisas. Não sei, câmeras não. Acho que não. O que discutem em Porto Alegre é se a prefeitura deve locar as arquibancadas para o desfile do Porto Seco todo ano. E se não deveria fazer um investimento maior, porque já fizeram um cálculo, seria mais conveniente. Porque para o uso que tem, vai ser depredado, ainda é mais conveniente. O governo municipal diz, mas nós temos outras prioridades. Tá aqui, eu tenho o mesmo e-mail aqui, mas tem que saber que equipamento é esse. Câmeras, tecnologia e segurança, isso aí. Olha a história da grenalização, que coisa triste que eu acho isso, né? Porque virou Grenal, né? A política virou Grenal. Sim. Né? A nossa vida é um eterno Grenal. Ou tu tem que estar de um lado, ou tu tem que estar do outro. Tu não pode ter uma posição mais central hoje em dia. Um telespectador e outros também escreveram, a Carla é isentona, ou seja, em cima do muro, lamentável. Zilmar, nada disso, eu não sou em cima do muro, eu tenho
a minha opinião. É verdade. Só que, na minha opinião, nem um lado extremista, nem o outro lado extremista está certo e pode resolver essa situação. Esta é a minha posição. E isso não é ser isenta. Eu não estou dizendo que eu não tenho opinião. Eu tenho a minha opinião, mas eu não sou nem a favor do que o PT estava fazendo com o governo, que, de certa forma, era uma ditadura de esquerda e uma ditadura velada, da forma com que eles estavam agindo. A gente vê Venezuela, a gente vê os parceiros que eles tinham durante todo esse período, nem a ditadura que teve há anos atrás. Eu sou a favor da democracia. E eu não sou isenta na minha opinião. Que pode ser corrigida. Opinião, exatamente. E que pode não, e que deve ser corrigida. Essa é a minha opinião. Dona Magda, tem um fato muito grave que está acontecendo na Argentina. Em 1994, o Budi vai me auxiliar nesse comentário, foi explodida por terroristas iranianos a AMIA, que era a Associação Mutual Judaica da cidade de Buenos Aires. Morreram 84, 85 pessoas, o prédio foi totalmente explodido. Passaram-se os anos e nada aconteceu com esses terroristas e o então promotor Alberto Nisman, ou Nisman, como queiram, foi encontrado morto um dia antes dele dar o seu depoimento e apresentar provas que mostraria à época ainda a presidente Cristina Kirchner como o anjo protetor dessas pessoas, desses terroristas que cometeram esse crime gravíssimo, explodiram essa associação, essa mutual lá em Buenos Aires, matando todas essas pessoas que estavam ali. Então, esse processo está sendo reaberto lá na Argentina e que pode, com certeza, incriminar muito fortemente a ex-presidente Cristina Kirchner. Não sei se você está dentro desse assunto. Esse caso, mas eu acho que esse caso está mais ligado ao Menem até. O Menem está muito ligado nesse caso. Porque o Menem tinha uma conexão com o Irã, de armas, tudo. O filho dele depois foi assassinado, tem uma conexão aí interessante. Houve conivência e não houve a suficiente reunião de provas necessárias para o andamento do inquérito depois do processo. Ficou evidente que o Menem encobriu e quem veio depois fez a mesma coisa, e agora a esperança é que o novo presidente dê andamento, pelo menos, para que se faça justiça em relação àquele crime horrendo que ocorreu em Buenos Aires. A morte do promotor foi ridículo. O camarada fala com a esposa, a juíza, a ex-esposa, filho marcou com a filha de sair domingo de tarde, aparece morto dentro do banheiro com a arma 22. Mas o que é isso? Ainda referente ao que falamos aqui sobre verbas de veículos de comunicação, o nosso telespectador Remy Henriques diz o seguinte: sim, a Dilma foi massacrada pelo corte de verbas para as grandes redes de televisão. Isto dito pelos próprios executivos das mesmas. O corte foi de mais de 38%. Remy Henriques. Registrado o e-mail do nosso telespectador. Desculpe, mas eu acompanho o site Transparência. Claro, contra um argumento tem que surgir o contra-argumento, mas essas verbas elas vêm sendo aumentadas gradativamente. Isso aí. Vamos aos aniversariantes. Eu me esqueci. São rápidos. O primeiro é a nossa homenagem ao grande diretor Jack Warner, dono da Warner Bros., né? Sumiu depois da morte do seu irmão, produziu filmes extraordinários, Casablanca e tantos outros grandes sucessos do cinema americano. E nessa mesma época surgia uma atriz chamada Myrna Loy. Os novos não conhecem, não lembram, mas ela era uma mulher belíssima, foi uma atriz que fez alguns filmes, nunca ganhou um Oscar, mas teve uma atuação bastante forte, a Myrna Loy. Vamos falar desse cidadão, importante líder judaico, Shimon Peres, que hoje completa 93 anos. Foi primeiro-ministro e foi presidente do Estado de Israel. O grande ator irlandês Peter O'Toole, que fez o Lawrence da Arábia, Lord Jim e outros tantos filmes. Esses dias assisti um filme dele chamado Como Roubar $1 Milhão, com a Audrey Hepburn, um filme simplesmente delicioso de se assistir.
Também o João Kleber, nosso apresentador aqui da Rede TV, da nossa TV Pampa. João Kleber. Está de aniversário hoje, completando 58 anos, João Kleber. Garotão, Ele é nessa coisa popular, ele é realmente fantástico. São esses aniversariantes. Agora, desses aniversariantes, mano, eu queria fazer um pequeno adendo a Shimon Peres. Shimon Peres é a cara de Israel, estudador do Estado de Israel e um homem. Eu queria um Shimon Peres para presidente do Brasil. Eu acho que um dos maiores estadistas do século foi Shimon Peres. Passou por todas as crises, 93 sobreviveu a todas e sempre com atitude. Foi, para mim, o mandatário israelense de maior atitude que até hoje rolou. E Prêmio Nobel da Paz em 1994. Ganhou junto com o Arafat, não foi com o Arafat? Foi com o Arafat. Que foi grande inimigo dele e ele estendeu a mão ao Arafat. Não, os dois. O nosso telespectador Paulo Fernando Lisboa Dias diz o seguinte: o senhor Sartori terá mais 2 anos para conseguir o que precisa, aposentadoria eterna. Terá que ficar fazendo o que trabalha durante este período e depois férias eternas. Pior é que é verdade. Grato novamente. É a Sacrosanta Verità. Sacrosanta Verità. Olha só. Falou o lado italiano dele. Do lado italiano. Ditadura. Boa noite. Comecei a trabalhar em 1982, ainda menor, no centro de Porto Alegre. Chegava de manhã, saía à noite. Ó, esse aí tu não conhece do centro da cidade. Nada acontecia. No máximo, um batedor de carteiras. No busão, que ninguém via. E agora, estamos presos com cercas elétricas, arames farpados. Melhorou? Surgiu um filme, Uma Noite de Crime com Ethan Hawke. Onde as pessoas, acho que é Hawke. Ethan Hawke, Ethan Hawke. Onde as pessoas estão presas dentro de casa e as milícias na rua. É que não existe democracia. Aquela democracia é lúdica que as pessoas falam. Nós vivemos de uma ditadura dos marginais. Os marginais fizeram uma ditadura. Antes, pelo menos, a ditadura era legal. Hoje era ilegal. Eu não sei. Mas olha o suspiro. O que eu suspiro! Cansaço, né, disso. E o Canal K está no ar? Tá no ar, com muita dica bacana. Aliás, Canal K também é com K, assim como o meu nome. É verdade, faz Muita horas que nós gente... temos para esclarecer. A gente fala no Canal K e a gente nem sempre diz que este Canal K é com K de Carla. Canal K. Aí as pessoas escrevem com C. Eu não tô encontrando o Canal K com C. Não é Canal K. Márcia Pereira Dias, você mandou um e-mail lindo, enorme, mas assim, especificamente para mim. Eu não vou ler assim, só me elogiando. Então, eu encaminhei para o meu pessoal e depois eu falo com você. Tá? Ela disse que ultimamente eu ando com um brilho lindo no olhar, semblante mulher brilhante e apaixonada. Digo isso sem qualquer intenção e receio de exagerar. Dona Magda, o pessoal me perguntando aqui, 3 pessoas perguntaram, os relógios WZW, que é o novo parceiro aqui da TV Pampa, do nosso programa, onde são encontrados. Quem está no litoral é na Relojaria Silva, na Paraguaçu, em Porto Alegre, na Deprecisão do Big da Cavalhada. E outra coisa, Burdi, para ti, falando de litoral, tu sabia o que tem de gente se mudando para o litoral? É impressionante. Capão da Canoa hoje se tornou uma cidade extremamente progressiva, sabe? Muito. E menos violento que aqui também. Não, e outra coisa, né? Não é mais uma cidade de veraneio. Não, é uma cidade, tem um comércio, tem uma vida própria maravilhosa. Agora, com relação à segurança, até 4 ou 5 anos, o município de Capão tinha assaltos com frequência, sobretudo a casa. Isso. Era um pavor. Então começaram a surgir empresas particulares, caras, que os proprietários foram obrigados a contratar. E eles têm câmeras, né? O cercamento eletrônico. A praia toda monitorada, exatamente. Toda monitorada. O que é que eles fizeram lá? Uma experiência assim, espontânea. Eles estabeleceram um canal de comunicação entre essas empresas credenciadas, não é qualquer uma, porque tem risco, tem alguns assuntos sigilosos, tal, que são tratados através das informações colhidas por essas câmeras de empresas particulares. Então, eles interconectaram um sistema de vigilância da Polícia Civil e da Brigada Militar e hoje há uma ação coordenada. Exatamente. Com isso, reduziu-se drasticamente até os assaltos à casa dos veranistas. E o deputado Enio Bassi, deputado estadual Enio Bassi, fez um pronunciamento... Quando é que foi o pronunciamento? Foi segunda-feira. Ele fez ontem, pronunciamento sugerindo
que esta experiência se estenda a todas as empresas credenciadas de segurança privada. Todas essas empresas, todas elas têm esses mecanismos. Por que não conectar? Vai dar muito mais segurança a todos? Exato. É uma bela saída. O deputado Hélio Bassi, que foi durante 5 mandatos deputado federal, ele representa a região de Lajeado, ele defende, a Magda acompanha. É rara a sessão plenária em que não vai à tribuna falar de segurança, cobrar, e o PDT é da base do governo, e ele cobra. E ele foi secretário, né? Ele foi secretário durante 100 dias no governo Hierro. Jogo duro. E aí deu uma briga de estrela, nós perdemos um grande secretário. Falando nisso, por que não muda o secretário? Isso aí ninguém sabe. Não, em outros tempos o secretário Isso já é tinha um caído há mistério. muito tempo. É um mistério. Ai, olha, eu agora tô com medo. Tô com medo. A Aldrin Boff diz assim: obrigada, viu, por tu teres lido o meu e-mail, tá? Tu é muito querida, parabéns. Eu devo ter passado pelo e-mail, não li, agora ela vai me odiar. Eu tô procurando aqui o e-mail pra ver. Ai, meu Deus do céu, quando eu não leio depois que recebo uma coisa assim, eu fico louca de medo. Magda, enquanto procuras tô o e-mail, mais medo do que da quinta-feira. cumprimentos a quem acompanha o programa. Dona Sinara Isabel Feldman, o senhor Deneci Cardoso, Cleverson Fraga, Getúlio Justina e o nosso grande colega, radialista, jornalista Hernani Campelo, ilustre cruzeirista, que hoje está de aniversário. Um grande abraço a todos. Mas a Eliane Machado e o Tiago de Alvorada, que através do WhatsApp pediram também um abraço especial da bancada. Ah, eu achei aqui, ó. Mas é que cada assalto que eles sofrem lá, ela quer que a gente fale. Caxias do Sul pede socorro. Semana passada relatei a Carla um assalto a uma churrascaria. Pois então, em Caxias não dá mais para sair à noite, para ir a um restaurante. Os marginais estão fazendo arrastão na cidade. Ontem, às 15 horas, no centro, 10 marginais entraram numa loja, renderam a vendedora. Por favor, o Estado recolhe bilhões em tributos. Pergunta onde está sendo gasto esse dinheiro. Porque o governador, deputados e vereadores não parcelam seus salários também. Ai, depois vamos assistir às Olimpíadas. É brincadeira, que Deus nos proteja. Abraços, Aldo. Desculpa, Aldo, mas é que todo dia a gente Santa Cruz recebe... do Sul tá a mesma coisa, pois pessoas todos. queixam. Desculpa. Caxias Mas não precisa ficar Pelotas, bravo então, tá um comigo. Eu horror. também não posso ler os e-mails todos os dias de todos os... E Pelotas é um horror. Caxias atraiu muita mão de obra, mas mão de obra desqualificada, porque tem um polo industrial altamente considerado, pujante, e as pessoas chegaram lá sem qualificação, não conseguiram emprego, ficaram na periferia, ali se Estamos instalou. encerrando o nosso programa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Beijos, tchau.